Veja aqui a prova da Transpetro de 2018. Fazendo questões de sociedade dinâmica, né, e mecânica geral com cinemática e cinética. 34. Olha ali, uma carga de massa 200 é içada por meio de um sistema de roldanas, conforme mostrado na figura abaixo. Sabendo que a força F aplicada ao cabo vale 1 kN, considerando que a gravidade é mais ou menos 10, a aceleração da carga será de quanto? Né? Então isso aqui é uma coisa que facilmente as pessoas esquecem, mas é um esqueminha que não é tão difícil de aprender. Né? Eu tenho a massa e ela está sendo sustentada aqui, ó, por uma roldana. Se a roldana, se a gente supõe que a roldana é de massa desprezível, né, porque ele nem comentou, então, quer dizer, ela não tem inércia também, não tem nem inércia translacional nem rotacional, então não existe dificuldade alguma de fazer a roldana girar, então você tem uma tração na corda, né? Quando você puxa essa força, você faz uma tração na corda. A tração na corda aqui na rodana, ó, existe para esse lado, ele acaba puxando para esse lado. Nessa rodana, a tração na corda existe para esse lado e também puxa para esse lado. Então, a força M ó, está sendo puxada com 2 vezes a tração. E aqui a parede é que está aguentando uma tração também. Então, 2 vezes a tração é a única força sobre esse corpo M. É a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a tração é a força igual a força F, porque é o que está puxando a corda, supondo que a corda é inextensível, né? Não estica, não encolhe. Então, 2 vezes F é igual a massa vezes a aceleração, portanto, a aceleração é o dobro da força sobre a massa. Então, a aceleração do ponto A é 1.500, né? Que é 1,5 kN, vezes 2, dividido pela massa, que é 200. Simplifica aqui, dá massa de 200 kilonewtons, 200 quilogramas. A força F aplicada ao cabo vale 1.500 newton. Então ficou 2 vezes essa força F igual a massa vezes a aceleração. Perdão. Daria 15, né? Mas por que não dá 15? Bom, porque existe a aceleração da gravidade, que eu esqueci de contabilizar aqui, ó. Então, né, vou ter de subtrair 10. Vamos fazer novamente, só para não ficar confusão. Aqui que eu errei o diagrama de corpo livre. Ó, tem uma força aqui, ó, da tração, lembra que F é a tração com que eu estou puxando a corda. Aí aqui na polia, ó, você tem a tração para um lado, a tração para o outro. Na outra polia você tem a tração para um lado, você tem a tração para o outro, a parede está puxando a tração. Então, esse corpo está sendo içado por 2 vezes a tração e existe o peso para baixo. Peso é massa vezes gravidade. Agora sim, força resultante é 2 vezes T menos massa vezes gravidade é igual a massa vezes aceleração. Então, 2 vezes F, porque F é simplesmente a tração na corda, menos massa vezes gravidade é igual a massa vezes aceleração e, portanto, 2 vezes a força é igual a massa, aceleração mais gravidade. Se eu quiser isolar o A, dá 2 vezes F menos M vezes G sobre M, que é a pergunta do problema. Então, A é 2 vezes 1.500, porque F é 1,5 kN, menos 200 vezes 10, dividido por 200. 2 vezes 1.500, 3.000, menos 2.000 dá 1.000. 1.000 dividido por 200 é 5, certo? Metros por segundo ao quadrado. Veja que ela deu positiva, não deu negativa. Eu poderia dar negativo se esse número aqui fosse menor do que esse. E ela deu positiva no momento em que eu orientei o sistema de coordenadas para cima, porque foi assim que eu coloquei as forças, ó. 2t menos mg. Então a aceleração A automaticamente está positiva para cima. Se eu tivesse feito mg menos 2t, ela estaria positiva para baixo. Então ela deu positiva com uma orientação de sistema de coordenadas na hora de fazer as equações da lei de Newton para cima, então é 5 orientado para cima. Alternativa I. Veja aqui esta 35. O engradado com massa de 400 kg é puxado por uma força F igual a 2.000 N, conforme é ilustrado na figura abaixo.
Se os coeficientes de atrito estático e cinético do engradado com o piso são, respectivamente, 0,4 e 0,3, a aceleração do engradado em metros por segundo ao quadrado imposta pela força F, considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é de quanto? A aceleração do engradado imposta pela força F, com G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que é? Então, é mesmo um problema parecido com o anterior, né? Descobrir quanto que é a aceleração. E aqui eu fico com o problema de fazer o diagrama de corpo livre, né? Como eu fiz lá. Então, ó, você tem a massa, você sabe quanto que é a força. Ele deu os coeficientes de atrito estático e cinético. O coeficiente de atrito estático é aquele que existe enquanto o corpo ainda não se moveu, você lembra? É aquele quase que da junção, né? Do engate estático entre as imperfeições do corpo e do piso em que ele está. Quando ele está se movendo, aí a situação é outra, porque o deslizamento vai dar um atrito menor, que é esse coeficiente de atrito estático. Então, se ele está se movendo, vai existir uma força para fazê-lo começar a se mover, que aí não há aceleração, e uma outra força quando ele já está se movendo. Né? Então, o atrito estático eu uso só para descobrir a força que ele começa a se mover, e o atrito cinético, a força com ele já se movendo. Então, é o 0,3 que eu preciso usar para esse problema para esse problema aqui, que se eu estou perguntando a aceleração durante o movimento. Então, vamos tentar fazer. Diagrama de corpo livre. Quais são as forças? Eu tenho a força F, eu tenho o atrito, certo? Aí você lembra, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. E nesse caso não tem mais nenhuma força. A normal é igual ao peso, então M vezes G. Então, força que eu aplico, menos μ vezes mg, e aí eu já coloquei implicitamente um sistema de coordenadas com o x de 0 da esquerda para a direita, o positivo, né? É igual a massa vezes a aceleração do corpo. Certo? A força é, então, 2.000. O coeficiente de atrito, se ele já estivesse movendo, é 0,3. A massa é 400. A gravidade pediu para aproximar para 10. Isso é igual a 400 vezes A. Então, 2.000, vou colocar aqui, ó, 2.000 menos 0,3 vezes 400 vezes 10 é 1.200, né? 3 vezes 4 é igual a 400 vezes A. 2.000 vezes menos 1.200 é 800. Igual a 400 vezes A. Portanto, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse corpo. Então, é feito um problema parecido, né? Mas e o atrito estático? O atrito estático eu usaria para descobrir a força necessária para começar a andar. Só que como não começou a andar ainda, não faz sentido colocar aceleração na equação. Bem, 36. Veja lá, uma barra rígida OB de um mecanismo é uma barra conduzida, não motriz. Quer dizer, puxou, tem uma força que a puxa para ela se mover. E o mecanismo é maior, ele não está desenhado só um pedaço dele, que é só mostrado por essa barra AB que está pivotada em O. E o B se move. A aceleração do seu centro de massa, G, A, G aí, sua velocidade angular e a aceleração angular são indicados na figura abaixo. Então você tem ali, ó, uma aceleração angular para baixo, ali, ó, no sentido anti-horário, uma aceleração angular no sentido horário. Então ele diz sobre o equilíbrio dinâmico, né? Não é o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, sobre conservar aí a lei de Newton. A resultante das forças que atuam em O e em B possua a mesma orientação de AG. Né? Isso é óbvio. O corpo se movendo com aceleração, ou o corpo com certa aceleração, o resultante das forças tende a acompanhar a velocidade do centro de massa. Se o corpo está se movendo, a velocidade do centro de massa tende a acompanhar. Então, a 36A já é a resposta direto. Nós já até fizemos uma outra questão
Então, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. A aceleração do centro de massa é o somatório, é a resultante. Então, a A tem que estar correta. Veja B, a resultante das forças que atuam em O seja igual a zero, não necessariamente. O O tem uma reação. O O pode estar empurrando a barra. C, o momento resultante das forças que atuam em O e em B relativamente a G possui sentido e velocidade angular ômega. Não, se você usar a lei de Newton para a rotação, aí você fala que o somatório dos torques em torno de um ponto é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, seria relacionado com a aceleração angular, não com a velocidade angular. E D, né, só para lembrar, né? O torque resultante, ou somatório dos torques, é o momento de inércia em torno daquele ponto vezes a aceleração angular, assim como o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. D. O momento resultante das forças que atuam em O e em B relativamente a G seja igual a zero. Não, senão não haveria aceleração. Se o momento não haveria aceleração angular, né? Então é aquela história. Se não existe somatório das forças, se o somatório das forças é zero, não há aceleração do centro de massa. E se o somatório dos torques dá zero, não há a aceleração angular do ponto, ou do ponto em torno do qual você está considerando. Então, o momento resultante não dá zero, porque a menos que a aceleração angular seja zero. A força que atua em B seja perpendicular à barra OB. Não depende também da direção da força em O, porque a soma das duas é que dá essa direção aqui. Então, obviamente que a resposta já é o item A. Aqui é 37. Uma questão que associa a cinética, né, mas é também uma questão técnica. Olha, o sistema de transmissão de potência transfere o movimento da máquina motora para a bomba. Numa situação desse tipo, quem desses equipamentos aí é um equipamento que transfere potência, né? É a correia, a corrente, é o acoplamento, a coroa circular ou o redutor de velocidade. Então, a transmissão direta é realizada pelo acoplamento, né? O acoplamento que faz um eixo acoplar no outro, né? Encostar no eixo, e eles transferem com a mesma velocidade e o mesmo torque. A correia transfere potência por meio de uma velocidade tangencial. Certo? Então, o torque varia, a velocidade angular também varia. A corrente é uma situação parecida. A coroa circular, se for uma de engrenagem, também faz essa coisa de variar a velocidade e o torque. E o redutor de velocidade também faz. Coroa circular como se fosse uma bicicleta, né? E o redutor de velocidade é um conjunto, uma caixa com várias engrenagens, fazendo várias vezes a transferência de potência, variando o torque e a velocidade. Então, nenhum deles é direto. Todos eles variam o torque e a velocidade para transferir uma potência idealmente igual, mas com os atritos acaba se perdendo um pouco. A transferência direta acontece só pelo acoplamento, que é o item C. É o que nós estávamos falando quando nós estávamos resolvendo as questões de transmissão de movimento em engrenagem.